Acompanhe a partir de agora mais um podcast do Preto no Branco. Programa de hoje: Batendo o Guizo, o veneno da política com Miguel Dias. Um oferecimento do Grupo Mantovani, investindo no presente, construindo o futuro. Alô, amigos, um grande abraço. Com a graça de Deus, mais um Batendo o Guizo, o veneno da política da série de podcast aqui do Preto no Branco. Preto no Branco, última edição, nós tivemos aí na sexta-feira passada, circulando ainda nas bancas e nas ruas e antecedendo a próxima, que já está sendo confeccionada com as manchetes locais, estaduais, nacionais e os assuntos todos aí do nosso cotidiano. Preto no Branco recebendo com alegria, com satisfação, duas pessoas que são do meio da comunicação, bastante conhecida de todos nós aí, as duas, mas de um modo especial também, este âncora aqui do podcast tem uma grata satisfação em tê-las aqui para uma conversa. São colegas de profissão, de atividades. Começo aqui desejando boas-vindas e agradecendo a presença para a Eliane Mendonça, que todos conhecem também. E que veio ao podcast, não sei se já tem ido aí fazer podcast por aí afora, é um pouco diferente do que o jornalismo, assim, eu diria que engessado, que nós temos no cotidiano normal aí, das nossas televisões, onde na KTV a Eliane é âncora do jornal do meio-dia, daquele espaço lá, importante espaço da comunicação, onde a outra convidada, que é a Alexandra Oliveira, a Alexandra Cibele, não é isso? É isso aí. Faz uma ponta lá também, ela que está lá no Grupo KTV, mas coordenando o portal KTV, né? Mas aí tem uma junção, é assim mesmo que tem que ser, e por isso as duas estão aqui hoje. Obrigado pela presença, Eliane. Tudo bem com você? Tudo bem, Miguel, que prazer Benjamin estar. Vai bem? Vai bem, graças a Deus. Grande, né? E forte, que coisa, Grande, né? forte e jogando futebol o tempo inteiro. Diz que vai dar bem melhor de bola do que o pai, né? O Jorjão Virado. A gente espera que tenha mais rentabilidade que Pois o pai. O Benjamin que a gente conheceu, evidente, quando a Eliane ficou grávida e tal, a gente já começou a acompanhar. E aí depois, em determinados momentos, a gente chegava perto da Eliane e tal, para um cumprimento e tal, e ele vinha com a mãozinha assim, para que na minha mãe não pode beijar e não pode encostar, né? Que coisa! Mas hoje já não, né? Não, ele segue continua? sendo ciumento. Uhum. Ele, na verdade, ele fica... Eu falo assim que o Jorge não precisa me vigiar em nada, porque o o Benjamin faz isso e constantemente. E a experiência de ser mãe? Ah, é maravilhosa, maravilhosa. Foi a melhor experiência da minha vida, sem sombra de dúvidas. E assim, não tem como descrever isso, Miguel. É só a gente sendo. Porém, tem o outro lado, né? É uma responsabilidade por uma vida inteira. Você fala, né? É mais difícil quando é menor, quando é bebê. Não tem isso, né? Não tem isso. Existe. As fases vão passando e vão tendo as suas dificuldades, e as você suas mede isso descobertas. porque você é filha também, né? Exatamente. Então, largou os pais te largaram, como é que é a família? Claro que não, né? Então, para frente vai ser a mesma coisa. Exatamente. Eliane, agora a Alexandra, já casou, já tem filho? Nada, não. Só filhos postiços. Obrigado pela sua presença aqui também, seja bem-vinda. Eu que agradeço. Agradeço. E assim, a questão que o povo pergunta, como é que faz para coordenar os trabalhos de portal, de informação, de notícias com a televisão? É tudo muito entrosado. A gente, estando lá dentro, é até difícil dizer o que é portal, o que é televisão, Miguel. Porque a gente trabalha numa sintonia tão boa, tão legal, assim, como o trabalho flui, Sim. que então não existe separação. Importa a informação. O que importa para nós o tempo inteiro é a informação. Então, a sintonia é boa, o negócio flui, hora é o portal, hora é a televisão. E o mais importante é que é a KTV, né? E na verdade nem sempre foi assim, viu, Miguel? Na verdade, né, Ali? Porque no início, quando foi implantado o portal, a gente até tinha uma certa dificuldade, assim, em relação a ter essa junção. Essa sintonia, né? Exatamente. O trabalho era um pouco por causa dividido. Do novo, né? Novidade, isso, né? Para interagir. E a gente até, né, Ali, a gente teve que... A gente pedalou um pouco ali para conseguir fazer isso. Certo. Então agora já faz parte assim do... A Alexandra, por exemplo, no seu histórico profissional, eu não vou perguntar a idade, mas quantos anos já na atividade? 20 anos. 20 anos, né? Já teve em outras televisões, já saiu também do meio, já foi para Porto Alegre um tempo fazer outras coisas. Uma breve passagem. E tal, né? Então quer dizer que durante esse período todo, aí, a maioria desses 20 anos, você não ia para a telinha. Eu, pelo menos, não lembro de tê-la visto. Na verdade, só 30 anos aqui. Não.
E aí, como é que foi? Por muito tempo... Foi a Eliane que arrumou? Na verdade, eu acho que foi, claro, a Eliane, o incentivo da Eliane, o incentivo do Jorge, mas muito também do formato da comunicação, o jeito que a comunicação se desenhou com o tempo. E você tinha algum bloqueio antes? Não tinha? Eu sempre gostei muito da produção, Miguel. A produção, a redação, então isso, isso sempre me envolveu demais. Fica atrás da Exatamente. Câmera, né? E ainda é isso. A gente se envolve, tanto eu quanto a Eliane. Eu acho que o que a gente menos faz é essa coisa da imagem, de transmitir a nossa imagem. Que coisa, né? Só que as pessoas... O tempo é muito maior. Muito maior. É um trabalho que às vezes são horas de trabalho para as pessoas assistirem lá uma meia hora, 1 hora de programa. Mas né? a Alexandra vai bem, né? A gente tem acompanhado, eu mesmo tenho opinado em relação ao que quando ela está falando, eu estou mandando mensagem e tal, criticando uma coisa ou outra, na tentativa de ajudar, que eu gosto muito de fazer isso aí. Mas se o profissional não ousar um pouquinho mais, aí fica no lugar sempre, né? Importante não dá pra... Tem que sair da zona de conforto, ela evoluiu né? bastante. Tem que sair da zona firme, de conforto, com certeza. Tem que sair dessa zona, porque senão... É isso aí, se assistir... E ousar, né? Ousar. Né? Você está há quanto tempo? Eu não tenho problema nenhum de falar a idade. Não quero saber da idade. Quantos anos já de atividade? Eu comecei mais que os 20 da... mais. Eu fui para a TV Tarobá trabalhar na produção do GC e tudo mais. Eu tinha 16 anos. Estou com 48 hoje, na iminência dos 49. Sim. Então, eu tenho uma boa estrada também por aí. 30 anos. Ancorando o jornal, quanto tempo já? Você fazia isso lá na Tarobá também, né? Ai, não vou lembrar. Acho que são uns 20 anos. Acho que mais, porque desde 2004 a gente está na KTV. Antes disso estava na Tarobá. Ela apresenta, ela não faz mais nada. Pensam. Como é que Nossa, é essa era meu sonho, só apresentar. Mas eu acho que nem Cid Moreira, nem... Não, isso não cabe no jornalismo, não tem como. Ninguém faz isso aí, cedo, né? Isso, na verdade, faz parte, sim, do jornalismo do passado. Eu lembro que quando eu entrei para o jornalismo, na outra emissora, era assim, os apresentadores eles só chegavam para apresentar, chegavam lá às 11 horas da manhã e faziam isso. Há muito tempo já não cabe isso no jornalismo, né? E agora com a agilidade da informação, com a dinâmica que envolve tudo... E o requisito também era diferente, né? Hoje a gente precisa de um profissional e quando a gente contrata esse pessoal novo, na nova geração, a gente quer uma pessoa que saiba fazer tudo. Desde ela pegar, que é justamente, eu acho que isso que me levou a me estimular a desenvoltura no vídeo, essa possibilidade, porque a pessoa, ora você tem que filmar, ora você tem que ser filmado. E comunicação é isso, você não quer dizer que você é bonito, não quer dizer que a tua voz é maravilhosa. Sim. É o desempenho da função. Exatamente. Você tem que dar conta do recado, né? É isso aí. Você foi o tempo em que a plástica era um requisito fundamental, né? Graças a Deus. Ou então na microfonia, uma voz poderosa e tal, essas impostado, isso aí já não existe mais, né? Mas assim, a questão do trabalho em si, você falou uma coisa importante que a gente pode comentar aqui e depois eu vou colocar um pouco mais de pimenta, de veneno, porque senão batendo guiso sem graça, na questão política, na questão da violência doméstica, na questão de tantos outros problemas e também de soluções que vocês trabalham, a imprensa trabalha no dia a dia, né? E a KTV tem a sua linha e faz isso. Mas assim, os profissionais que se formam hoje, né? Eu acho que precisam prestar bastante atenção no sentido de buscar experiência, aprendizado extra faculdade ou extra sala de aula. Porque dizem assim, não sei se vocês concordam, nem tudo o que se aprende lá é o que se encara depois na hora de receber uma pautinha de manhã cedo, para ir para uma prefeitura, para uma câmara, para a polícia e tudo mais, né? Como é que está essa questão da formação hoje da nossa mão de obra? Eu acho que com relação aos novos profissionais, não mudou com relação ao que era no passado. Eu não concordo muito de que, os jovens de hoje em dia. Eu acho que os jovens sempre foram jovens, os novos profissionais sempre foram novos profissionais. É lógico que tem alguns que são muito melhores e só o mercado, o dia a dia, o trabalho intenso é que faz com que talentos, peneira, alguns vão estar um pouquinho, né,
com um talento mais para televisão, para o vídeo, outro um pouquinho mais para redação, que é um passar do tempo, é lógico. Muitos têm sonhos, né? Saem da faculdade ou imaginam quando entram para a faculdade que eu quero ser apresentador, né? Errado, né? Exatamente. Primeiro que vão ganhar uma fortuna, um salário enorme. E pensando, como você disse, que eu só vou trabalhar naquele momento, na hora do Essa história do dom, Eliane, você acha que tem muito a ver com a comunicação? Que claro que para toda a profissão, para toda atividade, é preciso que a pessoa tenha a quedinha, o jeitinho, mas a comunicação é uma coisinha diferente, né? A gente trabalha com ideias, com projetos, a gente não trabalha vendendo uma xícara dessas ou então um automóvel. Precisa ter uma quedinha? Eu acho que precisa sim. Não tem como você se comunicar, não adianta me colocar a vender. Eu não tenho talento nenhum. Vender, não sei. Nem me vender, entendeu? Para falar do meu trabalho, eu sou péssima para isso. Eu e a Alexandre, a gente sempre comenta isso. Meu Deus, falta esse talento, né? De saber realmente passar o que você faz, seu trabalho, enfim, tudo mais. Vender a tua pessoa. Eu tenho dificuldade para isso. Então, eu acho que eu tenho mais habilidade, mais talento para apurar informação, para ir atrás, para ter esse olhar, né, um ângulo maior de visão, ao que eu gostaria de saber a respeito disso ou daquilo. Então, acho que tem que ter talento assim. Nem sempre é o talento que te direciona para a sua profissão. Eu sempre digo assim, ó, eu, por exemplo, você escolheu ser jornalista? Não, eu não escolhi ser jornalista. A vida me levou para o jornalismo. Né? Eu, quando era pequena, eu queria ser a Paquita da Xuxa. Quando meu filho fala assim, mãe, mas o CR7, eu falo, filho, o CR7 é hoje da sua vida, mas na minha época era Paquita, e eu não fui Paquita, a gente tem que estudar né, porque a gente não sabe como que vai ser o futuro. E é claro, eu entrei na Tarobá e fui me direcionando, né, para a comunicação. Sempre quis ir além da produção. Isso eu tinha certeza, que eu queria ir além da profissão, da produção. Sim. E foi direcionando. É claro que nada cai no colo. Né? Tem que batalhar. Você tem que batalhar, tem que exatamente. Ter incentivo. Exatamente. Né? Você tem alguém que te abre, que abre as portas. Exatamente. Sozinho, porque sozinho você não vai a lugar nenhum. E também se você não tiver alguém que aposte em você, você também não vai. Você pode estar ali, dando todo o seu sangue, mas você também não chega a lugar nenhum. Então, você, Alexandre, como é que caiu? Também foi ocasional. Queria ser Paquita também? Não, diferente? Eu só queria ter dinheiro mesmo. Mas foi ocasional. Eu consegui uma vaga de trabalho na Tarobá. E lá eu esbarrei com o Jorge e com a Eliane. E daí foi nesse momento que eu tive todo o estímulo e todo o incentivo que eu concluísse meus estudos. E graças a eles eu concluí meu estudo. E eu sempre fui muito dedicada para aquilo que eu decidi fazer na vida. Então, quando eu percebi que era uma chance eu sempre gostei de leitura, eu sempre gostei da escrita, e ali foi uma possibilidade que eu tinha de ser alguém na vida, de trabalhar, de ter meu salário. Nesse momento eu decidi estudar. Mas, assim, no contexto, tem chance de fazer um trabalho voltado para um programa de variedades. Uma receitinha de bolo, uma atração, uma discussão e tal. Aí, de repente, pinta lá uma produção para fazer um programa de esporte, que é uma outra conversa, né? Um outro mundo. Ou a polícia também, né? E nesse sentido de jornalismo amplo, englobando tudo isso aí, e é uma coisa muito mais séria do que fazer um programa com a receita de bolo. É fazer um jornalismo mesmo, sem desmerecer nada, né? Factualzão. Isso aí assustou, não? Atraiu, incentivou? Por causa que é difícil, uma receita de bolo e cobrir uma convenção de um partido é muito diferente. É diferente, lógico que tem habilidades. Eu por exemplo, para esportes, eu não tenho tanta habilidade. O meu dia a dia, lógico, me obriga, quando eu me deparar com um assunto de futebol, para eu tentar ali entender, pauta, entendeu? Né? Exatamente. Tem assuntos que nos brilham os olhos, né? O factualzão, uma matéria policial, um assunto investigativo, é lógico, né? Política... Eu aposto que você não gosta muito de política. Política, isso que eu ia falar, exatamente. Política nunca foi meu forte, nunca... Mas eu não tenho problema nenhum se eu tiver que ir lá na Câmara. E eu acho assim, Miguel, a notícia, o jornalismo não combina com preguiça, entendeu? Então, se a pessoa não tiver preguiça... e ela tiver vontade, ela certamente vai aprender alguma coisa e ela vai chegar.
Ela sempre vai ter pessoas no caminho que vão te ajudar, que vão te apoiar. No entanto, é batalhado, né? Eliane, você uma vez teve algum convite, teve vontade de ser candidata? Alguma coisa na política? Eu gosto de política. Sim, eu sei que você gosta. E eu falo que eu só não me candidato a vereadora porque eu acho que eu ainda não consegui me eleger nem síndica do meu prédio. Ela poderia... Eu seria uma ótima assessora, Miguel. Eu sou vice. Eu diria se você nunca preparou esse projeto. Porque é um projeto. Não. Como tantos outros que talvez, né? Mas a mulher é ausente de tudo isso. Por quê? Porque tem medo... O homem manda e vai lá. Temos 2 vereadoras hoje e depois de 20 anos, eu acho quase, um pouco mais, um pouco menos, sem ninguém. E mesmo assim, você uma faz parte desse time pequena, de mulheres meio temerosa de ir para a política? Não, eu acho que... Não, eu encararia se fosse o caso? Eu assim, olha, Miguel, eu acho que eu não vou para eu não vou pro abismo sabendo que eu vou, entendeu? Eu tenho que eu vou cair, entendeu? Eu tenho que ter uma possibilidade de eu poder ter uma ponte boa lá para passar em cima e chegar do outro lado. Exatamente. Eu não vou lá me afundar. Não faz parte do meu perfil. Eu não. Mas defina a mulher política hoje em dia, nos dias de hoje, na sua ótica. Mulher política, veja bem, não é só ser eleita, não é só ser votada, ela tem que votar também. E o que é mais importante, votar bem ou ser uma candidata exitosa? Olha só, a palavra ele é. Votar bem é para todos nós, né? Não só para mulheres, é o primordial. O que eu sinto, assim, da política, eu me decepciono muito. Claro, como acredito que... Com a política ou com políticos? Com os políticos. No geral. Com os políticos. Porque a política não é ruim, nem eu fico pensando, má, quando né? que vão fazer da política, né? Sim. Algo sério. É impossível a gente ter uma cultura dessa no Brasil, de não levar esse assunto a sério, com critérios morais, éticos. Mas, é claro, depende da gente que está aqui do outro lado, né? Da urna eletrônica, da gente ir lá apertar o botão certo. Mas muitas vezes eu acho que falta até, inclusive, opção. Quantas vezes a gente fala assim, nossa, eu vou votar nesse ou naquele por exclusão. Você exclui os demais, bom, menos pior é esse. E a gente vai por esse caminho. Então, mas por outro lado, como diz, as pessoas sérias não entram na política. Não sei se é verdade ou não. Enfim, quem sou eu, né, para dizer? Porque eu gosto de política. E eu sou uma pessoa séria. Se eu fosse entrar na política, seria para fazer uma coisa... Então, eu não posso julgar. A gente não pode ir pelo senso comum, né, das pessoas dizerem, a pessoa séria não entra na política. Então, mas eu acho que deixa muito a desejar, infelizmente. E parece que quando a pessoa entra... que você acha assim, nossa, essa pessoa vai fazer diferença. Já entra na dança, entendeu? Já vai no mesmo ritmo dos demais. E a gente que fica aqui nos bastidores, a gente sabe de tanta coisa aqui, né? Sim. Muitas são notícias, outras nem dá para ser notícia. Não dá. Mas no geral não recomenda muito não, né? Grande, você tem algum problema? Alexandra, você Mas a Alexandra seria minha assessora, se eu fosse. Não, ela já se ofereceu. Você tem algum problema nessa questão de político e políticas, de fazer um nivelamento? O que se diz hoje? Nós estamos nas vésperas de uma eleição, que na Câmara vão renovar 50%. São 21, vai sair uns 10%. Isso é um número muito alto. É muito alto. Para as pessoas dizerem isso, significa o quê? Esses 10 estão lá há 4 anos. Eu acho que porque justamente que as pessoas olharam aquelas pessoas com alguma expectativa e isso não aconteceu. E eu acho que é verdade mesmo. É só a gente olhar. Eu acho que a maior parte da população desconhece algum projeto que o seu candidato, que o seu vereador, né, assim eleito, né, tenha feito, que tenha mudado a vida dela, que ela tenha percebido, a KTV né? Tá aí para fazer a cobertura. Não faz? Não, a gente faz. Inclusive então, a KTV eu acho que é a única emissora assim, que acompanha, né? Eu não lembro o vereador que eu votei. Não lembro. Tem povo que diz. Porque não votou consciente. Eu acho que se tivesse votado consciente, iria lembrar. Ou porque o vereador sumiu, desapareceu. Eu acho que tem os dois. Eu acho que tem os dois. O eleitor mal preparado, que não sabe nem quem votou, muitas vezes, não lembra quem votou, não acompanha, isso é um absurdo, não participa de audiência nenhuma, não tem conhecimento do que está acontecendo na cidade. Tem gente que tem informação por aquilo que ouviu, não acompanha nenhum meio de comunicação. Você acredita nisso, assim, que ouve, vocês escutam lá, a gente aqui também, o pessoal aí, que o cidadão, a cidadã só aparece de 4 em 4 anos? Isso é possível admitir um negócio desse, não? A população, né, que só aparece de 4 em 4 anos e
o seu político, né? Pois é, eu acho que tem muito de exploração, tem muito de fake news. Quem está não quer sair, quem está fora quer entrar. Então, por que estamos falando isso? Para dizer que é importante o que o meio de comunicação faz, não só no setor mais ameno, mas também na política. Certamente. Né? Que nós temos aí hoje em dia. Assim como muitos profissionais acabam sendo conhecidos pelo meio de comunicação, e não é diferente um vereador, certo, né? E a gente está lá toda semana, mais de 2 vezes por semana. Com certeza, eu vejo mostrando. Lá, o pessoal, vejo a Laís, exatamente, por lá, vejo a turma toda lá. Eu acho que nós somos a única emissora que temos alguém especialista em política, né? Porque a gente tem 2 profissionais que fazem cobertura. Sim, os chamados setoristas, né? Setoristas, exatamente, que eles são dedicados para isso aí. Para isso. Eu digo, estou dizendo de TV, né? Sim. Agora, Eliane, por que é que a política, ou o político, vamos falar no político, a política não faz isso? Tem uma convivência tão tumultuada, uma relação assim de altos e baixos com a imprensa. Você não vê um político, via de regra, dizer que está feliz com a imprensa. Ou está contente por causa de um elogio, ou odeia a imprensa porque alguém se queixou de buraco, se queixou de falta de lâmpada, se queixou de falta de semeio para as crianças e tal, e a televisão deu a notícia. O jornal aqui escreveu e o pessoal roda a baiana. Por que isso? Quando que isso vai acabar? Ou não acaba nunca? Eu acho que não acaba. Acho que não acaba, porque a gente faz o papel nosso de ser vitrine, de ser o espelho da população, de mostrar. E quando você mexe na ferida alheia, nunca agrada. Não agrada mesmo, né? Então, eu acho que o nosso papel é justamente esse. Você já se incomodou, se incomoda com frequência, recebendo ligação de um, de outro? Olha, que isso aconteceu, saiu e tal. Vou falar com o Jorjão, vou ligar para o seu Assis e tudo mais. Com certeza, óbvio. Diariamente. Eu não dou muito espaço, na verdade. Porque eu falo assim, eu não me meto no trabalho de ninguém. Então não venha colocar o dedinho aqui no meu trabalho. No entanto, a gente, é claro, tem uma linha... Tem que escutar o que vai falar para poder... Exatamente, até para você poder fazer um filtro, fazer um julgamento... Até porque, assim, eu não faço jornalismo para mim. Sim, eu não faço jornalismo para mim. Da verdade. Eu canso de falar, exatamente. Eu canso de falar, não. Assim, às vezes, lá na nossa redação, né? Gente, se fosse para fazer do meu jeito, esse material não seria desse jeito. Entendeu? Porque a minha opinião é diferente em relação a A, B ou C. Mas não é essa, mas não é isso. Eu não estou aqui para fazer jornalismo para agradar a Eliane, para agradar o Jorge, ou para agradar o seu Assis. A gente está aqui justamente para prestar esse serviço para a população. E graças a Deus a gente tem essa autonomia lá tanto no portal como na TV. A gente não sabe... Teleguiado. Não. Eu só quero que vocês vão por aqui. Não tem ventrículo. Faz a notícia, ouve os dois lados. Você gosta de ouvir os dois lados? É fácil, Alexandre? Nem sempre é fácil, até porque os dois lados nem sempre querem falar, né? Tem isso também, né? A pessoa fala, não, eu não quero falar. Ou, não, você filma isso daqui. A pessoa não quer nem que o assunto saia. Ela não quer que o assunto comece a sair, né? E muitas vezes já começa cria na dificuldade rua. Justamente para isso. E muitas vezes começa na rua, com a abordagem de um profissional, com a abordagem do repórter, do câmera. Não quero que filme aqui, não, isso aqui é meu. Isso em área pública, né? No meio da rua. O cerceamento muitas vezes começa lá. Você imagina dentro da redação. Realmente as pessoas ligam, as pessoas fazem ameaça. Liberdade não é... Pois tem mas liberdade. Não é bem assim, né? Como é que é o conceito da liberdade de comunicação, de expressão, liberdade para definir o que é pauta, o que não é pauta? Muita coisa mudou. Eu acho que no jornalismo muita coisa mudou, o formato da notícia. A notícia em si são as mesmas, né? São as mesmas. No entanto, o jeito de você fazer notícia, antigamente... os presos, né? As pessoas tinham os nomes de maneira muito declarada. Hoje em dia... podia tirar foto, Podia né? tirar foto. Tinha um paredão. Lembra do paredão, Miguel? Lembra do paredão da delegacia? Exatamente. Eu nunca fiquei de costas naquele paredão, mas ficava na frente com o microfone assim. E muita coisa mudou, né, Miguel? Agora não pode. Não pode. Assim como naquela época não tinha internet, né? Não tinha tanta exposição, com tanta facilidade, né? Então... certo ou errado, né? A comunicação mudou e a gente teve que ir caminhando, né? Esse pessoal jovem, de novo, vamos falar para quem está saindo da faculdade, entra numa redação, eu acho que toma um choque de realidade muitas vezes, né?
Porque a própria sala de aula, o professor, o mestre e tal, ele não está vivendo o dia a dia do outro lado, do lado de fora da escola, né? E não sabe o quanto isso é diferente e difícil muitas vezes, né? Então, um período de adaptação é sempre muito importante. E muitas vezes as pessoas não gostam daquilo que encontram e desistem de ser até o jornalista, o repórter e tal. E vão fazer outra produção. A gente tem lá na KTV, a gente tem muito assim, o pessoal que a gente também trabalha em sintonia com a FAG, até porque a gente é do mesmo grupo. Sim, sim. Então, a gente aproveita muitos alunos. Entrou lá em jornalismo da FAG, quer, né, estar conosco, estágio. O estágio isso, ajuda muito. Até para ter justamente isso, uma noção. É TV que eu quero, é reportagem, é produção, não, é o impresso. Qual que vai ser a minha... Né, porque tem um leque, a comunicação tem um leque de opções. Muitos formados na comunicação acabam fazendo outras coisas, não exercem a profissão. E a chance de poder trabalhar enquanto estuda é maravilhoso, né? Porque você aplicar aquilo que você está aprendendo em sala de aula e ter uma noção, é como se fosse uma outra disciplina, né? Você ter uma aula prática todo dia. Todo dia eu falo para as meninas lá na TV, quando elas, né? Assim, gente, vocês estão tendo a oportunidade de ter uma aula prática todo dia. Porque quando você senta na faculdade, a pessoa... Eu nunca me esqueço, Miguel, eu não tinha... eu não sabia o que era pauta, né? E logo que no primeiro dia de aula, uma pessoa falou, eu sou pauteira. Eu falei, meu Deus, que é isso? Que é bicho isso? É esse? Né? Eu vim aqui para ser jornalista, não para ser pauteira. Certo. E ela deu o relato dela. E poucos meses depois, eu fui ser pauteira, entendeu? Tipo, uma coisa que eu mal sabia o que era, então, de forma prática, real. O que é ser pauteira? Para mim era muito... Pauteira é você entregar para o repórter, fazer uma pauta, né? Produzir uma pauta. Um assunto. O repórter chega na redação, ele já vai pegar a pauta dele, especialmente lá na KTV, a gente tem isso, né? Sim. Então o repórter já sai muitas vezes com as marcações. Hoje eu vou entrevistar o secretário de saúde, nós vamos falar sobre dengue às 10 horas da manhã, você foi marcado, ele vai orientado, o que mais ou menos ele vai... E é lógico, é que a gente falou do jornalista, dele ter essa visão. A pauta era dengue, mas eu cheguei lá, a gente ficou sabendo que tinha uma morte por Covid, então isso é o jornalista, né? Antenado. Dá um direcionamento, né? No entanto, quem vai explorar lá E acabou que eu fui sendo pauteira por 7 anos, entendeu? Então, a pauta foi, né, onde eu aprendi a ser jornalista. Eu aprendi a ser jornalista na redação e não sendo repórter, como todo mundo pensa, né, que jornalista é repórter. Eliane, quantos veículos de comunicação ativos tem em Cascavel? Você alguma vez parou para pensar, contar nos dedos, assim, por curiosidade? Não faço ideia. Sei que são muitos. Cascavel tem... Certa feita na prefeitura, eu fiz um balanço com base nos CNPJs ativos. Porque o pessoal ia lá de tudo que era jeito, tudo que era canto, aparecia imprensa e tudo mais. Nós tínhamos, na época, 38 veículos de comunicação, da TV aberta e fechada, do jornalzinho, jornalão, da rádio AM, FM, rádio comunitária, aí o blog, o portal, o newsletter, e aí a gente vai. 38. Nossa. É muito, né? Não sei, vou perguntar para vocês o que você acha disso. Que bom, muito, né, para os jornalistas. Tem mercado de trabalho para todo mundo. Nunca faltou. Exatamente. Nós temos aqui as faculdades produzindo tudo mais. Mas assim, eu quero perguntar para você. Esse, entre aspas, excesso, né? De repente não é excesso, é assim que tem que ser. Isso satura o mercado, pode ser prejudicial, ou acaba fazendo com que você lá levante todo dia pensando, hoje é um dia difícil, mas eu vou furar a co-irmã neste ou naquele assunto. Assim, Miguel... Furar não é faca, né? Furar é dar notícia em primeiro lugar, né? Eu sei que o furo de reportagem é uma sede, assim, é uma fome do jornalista, mas da formação que eu tenho, desde lá de trás... A minha preocupação, eu acho que isso acaba, o furo acaba nos presenteando, digamos. Pela credibilidade que você tem. Você pode produzir um furo, né? Você tem uma informação, você produz aquele furo. Mas eu digo assim, ele vem para você de forma com a tua credibilidade, com o que você construiu ao longo do tempo, mas não que você trabalhe em busca disso, entendeu? Eu não tenho esse intuito.
A gente trabalha pensando num todo, na comunidade. Quando fala exclusiva, o que significa? Eu tenho um conceito muito, eu acho que a palavra exclusiva... Eu não vejo você usar isso lá. Não, eu sou totalmente... Eu sou contra esse termo, porque eu aprendi com o Jorge, com grandes jornalistas que até por conta do Jorge a gente tem acesso e conversa e troca figurinhas. Ali, o jeito, né? O jeito de se comunicar, né? Que o exclusivo é quando você está pagando por isso, é exclusivo porque você está pagando. Só você vai ter mais ninguém. Que nem o informe comercial, de repente, não? Exato, mais ou menos por aí, entendeu? Mas com o intuito de jornalismo. Não, viu? Porque você falou que está pagando, tem a matéria paga, né? Tem. Ou ainda, que um câmera nosso pegou um flagrante. E ninguém vai poder mais pegar aquele flagrante. Sim, Aí sim vai ser exclusivo. Daí dá o exclusivo. Mas aquele negócio assim, viu? O exclusivo porque você vai... não sei. Para dizer exclusivo num jornal de televisão. É que tem que ser um fato muito de peso, entendeu? Tem que ter confiança no taco, né? Que ninguém mais vai ter, né? Confiança. Eu acho que tem que ser uma coisa de muito peso para usar essa palavra, sabe? Olha, não sei se no dia a dia... Eu vejo a palavra muito banalizada no jornalismo. Tudo é exclusivo. E não é, né? Às vezes é um exclusivo, uma entrevista ali, dali 2 minutos todo mundo tem. Portal, como é que funciona esse negócio? A linha de pensamento é a mesma. A gente conversa muito, né, Miguel, sobre isso. Porque se sai no portal, já vai encaminhar para a televisão ou vice-versa, né? Como a equipe é muito grande e tem essa rotatividade, gente nova que entra... Como a gente também tem muito estudante, a gente revela, né, muitos talentos e acaba que um dia tá com a gente, no outro dia já não tá mais. As pessoas às vezes entram e elas vêm com essa vontade, nossa, meu material é exclusivo. Aí ela vai lá e bota exclusivo. Aí já pôs, daí 2 minutos, 3 minutos depois tá eu lá, Eliane, mas espera aí, entendeu? É exclusivo? Não. É meio exclusivo, a pessoa disse que isso vai dar só pra mim. Tá, mas você pagou pra ela pra ter esse exclusivo, né? Então... tem essa decepção por parte, às vezes, da equipe, né? Sim. Mas não, a linha de pensamento é a mesma. Eu também penso dessa forma. A Eliane falou de pagar. O Miguel me deu uma entrevista aqui e ele não vai mais atender ninguém. Eu paguei por ela e a entrevista vai ser exclusiva minha. Aí pronto. Ok. Certo. Mas aí a equipe vai ter que provar que... E isso é difícil, até porque a gente não compra conteúdo. A gente não trabalha, a gente não paga. A gente não paga material. De comunicação no Brasil que se notabilizam até apresentadores e tal por essa questão, né, do exclusivo, bota aí que é exclusivo, dá trabalho para fazer e tal. Um negócio assim, às vezes nem é exclusivo, outros tem também. Mas aí o programa é pago, o cara apresenta lá, ele tem liberdade para fazer, né? Se alguém desmentir ele e tal, tem tudo isso aí, mas não é o caso aqui, e eu acho que isso também é bastante salutar. Eliane, a Alexandra falou assim, da rotatividade que tem na mão de obra. Ela não espichou muito, mas ela disse que está lá e de repente não está mais conosco. Porque acontece. Por que tem essa rotatividade enorme aqui em Cascavel? Tem a ver com o número também elevado de veículos de comunicação? Tem a ver com mentalidades diferentes e tal? Porque isso... Não, eu vejo assim, lá na TV, por exemplo, a gente tem rotatividade com o quê? Com os novos profissionais. E por quê? Porque você está se descobrindo. Nem sempre, quando eu tô lá na faculdade, eu consegui um estágio lá na KTV, realmente o para sempre, né? É o portal que eu quero. Não, eu descobri que aqui, entendeu? É TV... Então, nem sempre. Então, você tem uma rotatividade. Eles querem experimentar, provar, ir para outras áreas da comunicação, do jornalismo. E você acaba que, né? Mas eu nem assim, eu acho que a gente já teve lá atrás uma rotatividade, assim, muito maior. Uhum. Hoje a gente tem... nós temos vários profissionais, a maioria dos profissionais lá está conosco faz muito tempo. É claro, eu sou assim, eu acho que
a gente tem fases. Eu sou a pessoa que eu não seguro ninguém, não. Eu sempre falo no jornalismo. Eu sou administradora aqui do jornalismo também. Então, a minha função é contratar e, claro, que a gente quer que... Mas se você não quer mais ficar aqui, é sinal que você não está mais... Como é que você vai ficar com alguém que está afim que alguém que não quer mais... ir para outros voos? Exatamente, que não quer mais estar conosco, sabe? É o mesmo porque que... Não, viu? Vai ser feliz. Tem concorrência. De repente, lá vem alguém, o Edivaldo da RIC, por exemplo, vai lá e abiscoita alguém de outro canal. E aí vice-versa. Aí vai... A Eliane convida alguém para... Porque isso faz parte, né, desse rodízio. E a gente, a KTV em si, nós somos... Né, eu digo, a gente, em tradição, eu digo assim, o nosso jornalismo... Não, calma aí, o que você está fazendo? Não, eu vou perguntar se tem briga entre a KTV e os... A próxima pergunta, responda a sua aí, pode concluir. Então, eu acho assim, por RIC, né, ser estadual... a pessoa acha que vai trabalhar para Record. Vislumbra isso, sabe? Então, eu, com o maior carinho, falo assim, vai ser feliz. Você tem que correr atrás dos seus sonhos. Correto. Quando é alguém que é legal, as portas estão abertas, que é um profissional competente, porque tem muita gente... segurar o veículo que vai resolver. Exatamente. Faz uma propostinha, se conversa lá, segura mais um pouco. É toda uma negociação, né? É que tem que ter a sintonia. Não adianta eu estar com alguém que não está aqui comigo, na verdade, que não atende a nossa linha. Mas o pessoal diz que você é muito mandona. Eu sou mesmo. É mesmo? Eu sou. Entre aspas, por causa das exigências da profissão, né? Você é muito caxias. Não é que eu sou mandona. Eu gosto das coisas bem feitas. E eu sou pragmática. Eu não gosto de mandar recado. Eu sou de falar, e você me conhece há muito tempo. Sim. Eu gosto de falar. Eu falo, viu, não ficou legal isso aqui. Eu não faço volta. Olha, sabe? Por isso que você ficou tem que... bom, Por isso mas... que você não pode ficar em casa e chegar só para apresentar, né? Olha, ficou bom, mas poderia... Eu falei assim, viu, ficou legal, mas isso aqui não ficou legal, isso aqui não dá. Não vai pro jornal, faz de novo. Não. Argumente comigo. Mas não Canso, viu? Eu, por exemplo, assim, eu e a Catu lá, a Catu é nossa produtora, trabalhou muitos anos na RPC, a gente fez faculdade. A Catu às vezes, Eliane, não, mas eu penso isso e isso. A Marizinha. A Marizinha tá lá? Tá, Meu Deus, trabalhei lá. Então a gente tem uma sintonia. Ela é uma jovem, ela continua jovem. Continua jovem, correndo. Eu que tô velho, Marizinha. A gente tem uma sintonia, então, da gente conversar. Me argumente o porquê que você... Porque às vezes é um ângulo de visão que eu não tô tendo. Correto. E o jornalismo é justamente isso. Agora, isso que a Ali falou, eu acho que jornalismo não tem lugar para preguiça. Então, você ter preguiça... mas foi o que eu consegui. Não, filho, pelo amor de Deus, aumenta teu ângulo de visão, vai lá melhorar isso aqui, porque realmente... Tem que ir na fila da UPA. À meia-noite, você já foi na fila da UPA? Já. Já foi lá? Já fui. Já estive lá. E daí, qual a impressão que você tem da nossa saúde? É tão ruim assim como dizem? Eu acho que não, eu não tenho problemas. De verdade, assim, lá o UPA é diferente, o sistema de atendimento é por ordem de chegada, por gravidade. Já utilizou o serviço da UPA? Já usei e meus pais utilizam. Eu gosto muito. E assim, as poucas vezes que, né, graças a Deus, eles não tiveram tantas situações de emergência. E são idosos também, então acaba que tem uma certa, né, dá mais uma agilizada ali no atendimento. E é muito por demanda. Recentemente a gente estava com esse problema da dengue aí, que, gente, você cair numa UPA com um problema desse, certamente não vai ser tão ágil assim. No demais, algumas coisas são mais demoradas? São, mas eles são atendidos, entendeu? Então... eu acho que a questão da saúde até... Pode opinar, não tem problema. É justamente assim, porque a sua dor sempre é a mais doída. É a mais doída, entendeu? Independentemente de ser do que for. Agora, é uma dor de cabeça, mas E lá na UPA, você chegar às 7 da manhã, aí é 8, 9, 10, 11, meio-dia, com fome, não foi atendido. 1, 2, 3 da tarde vai ser atendido. Pode ter uma explicação técnica, pode ter questão de pulseirinha mais clara, mais escura. É difícil, né? Mas as pessoas não aguentam, né? E aí dá esse... E o problema, assim, é que... E eu acho que as pessoas não devem... Eles ligam lá, aqui, ó, KTV, manda aqui e tal, ou lá, seja o veículo for, porque querem botar. E muitas vezes é por aí, Miguel, que os diretores, os gestores ficam sabendo. Porque muitas vezes é dentro da unidade... Ali a informação não circula e justamente talvez pelo vício da rotina, do serviço público ali, acaba que aquelas dificuldades ficam sendo enfrentadas ali
E é tipo a fofoca de rádio corredor, quer dizer né? que isso da imprensa ajuda. Muitas vezes ajuda. Prejudicial não é. Não, eu acho que não é. Mas pode ser incômodo. A gente ganha fama de patinho feio. Apesar de acharem que não é esse. Nos dias que tá bom, ninguém vai lá mostrar. Mas é óbvio, ninguém liga pra gente pra falar, nossa... Tô aqui, quero... Ninguém liga, o povão... Não, manda a imprensa aqui que eu quero dar parabéns, porque foi atendido em 2 minutos. Eu quero dar um parabéns para o secretário de saúde. Ninguém faz isso. Pouquíssima gente. O resto é cacete. Exatamente, o que as pessoas querem Porque, Eliane, é o seguinte, o poder público existe para dar solução. Exatamente, eu penso desse jeito. A turma diz assim, mas não estão fazendo favor nenhum se não tem reclamação. A hora que tem é porque está errando. E aí cobra. E aí o veículo de comunicação e até porque, né, na hora da eleição, todo mundo tem a receita perfeita para solucionar tudo, mas né? Então, o plano de governo quer dizer... igual e tudo, né? As promessas. Só que não é bem assim, né? Só que na prática, cada um sabe, né, que... Eu acho que a saúde pública nunca vai ter uma solução definitiva, Miguel. Quanto melhor, dizem que quanto melhor a saúde, mais eu pago plano de saúde. O dia que eu ver que a saúde estiver boa, você acha que eu vou querer pagar, né? Desembolsar esse valor? Óbvio que não. E cada vez mais pessoas saem, né, do particular. Estão saindo já. Tem bastante exatamente. Saindo, ou por uma questão mesmo financeira. E a educação nossa, como é que está, hein? Alexandra, você tem ido no CEMEI, que é o básico lá? Eu não vou, mas eu acompanho da redação, né? O que é notícia no município. Eu acho que a educação de forma de estrutura em si me parece que é boa, né? Que são boas agora instituições. Tem essas estatísticas, como é que saiu agora aqui? O pessoal lá da educação, um medidor aí, esqueci o nome agora. Que Cascavel está bem colocada. Né? Isso, Eu acho que a educação como um todo, não em Cascavel específica, não no ensino público, eu acho que o desafio é o formato dos profissionais. Eu acho que está na hora dos professores, né? Se reinventarem um formato de educação na escola para lidar com essa nova geração. Tem gente que critica isso aí, viu? Bastante. Nós vivemos aí um formato que já não cabe mais. Que tem que ser reinventado. O pessoal fala, alguns estudiosos até criticam. Eu acho que a Eliane é até mais habilitada porque ela lida diretamente com isso, porque ela tem filho em instituição. Sim, eu tenho um olhar, né, um pouco de fora do que eu acho que precisa ser repensado no comportamento, no tratamento das crianças, né? Hoje em dia, o nível de acesso à informação que as crianças têm é muito diferenciado, não é mais o livro, não é mais a biblioteca, né? Então, é muito audiovisual, né? E daí você chega na escola ainda é o velho quadro. Na época que você... Está mudando aos poucos, assim, alguma coisinha que está chegando, mas é devagar. E eu acho que o treinamento profissional... É tudo muito lerdo, né? Muito devagar. Muito velhos problemas e as soluções. E quando você conversa com profissionais gabaritados mesmo da educação, eu digo porque em função até do meu filho, você vai atrás, você pesquisa, você escuta isso desses profissionais. Eliane, olha, nos congressos que nós vamos, a educação vai continuar sendo desse jeito. Eu falo assim, meu Deus, e como que nós vamos estimular as crianças a quererem ir para a escola, se tudo é audiovisual? Meu filho, Benjamin, por ele ficava em casa. Homeschooling, mãe, homeschooling. Não, você vai para... Porque precisa desse contato, precisa da socialização, precisa conhecer, né, o mundo. Porque você em casa, você não conhece o mundo, as diferenças e todas as, né, perspectivas. Então, você precisa realmente estar em contato com o ser humano. Você faz aí como mãe, né? Eu, como pai também, pouco a gente tenta fazer em relação a isso. Mas também pais e mães que não têm o preparo mínimo necessário, e muitos de nós não temos, têm dificuldades até para enfrentar essa situação nova agora. Eu, na escola, eu lembro muito bem, tinha que andar miudinho dentro da sala de aula. Tinha uma professora, a professora Maria Simões, ela era mulher de delegado e tal, ela tinha um bigodinho assim, chegava a fazer uma voltinha, ela era baixinha. E ela nos colocava de joelho atrás da porta. E você achava isso certo? Eu achava horrível. E hoje em dia, o que você pensa disso? Não, viu? Mas eu ia para o castigo num dia, no outro dia eu estava na aula
mas bem alinhadinho com o que ela queria que fizesse. Ele não tinha ódio de ninguém, não ia dar tapa em ninguém, não levava canivete, não ia para briga, nem nada naquele tempo, porque senão eu chegava em casa e com os bilhetinhos que tinha que entregar, porque senão o desastre era total, eu ia ainda tomar um corretivo do pai. E o pai, naquela época, o corretivo dele era na base da bainha do facão, de outras coisas assim, bastante convincentes. Então, vocês não, mas muitos de nós lembramos bem dessa época. Hoje já não se pode relar nem filho e um professor na sala de aula, muito menos. Mas eu nem acho isso, botar atrás Miguel, da porta de joelho. Miguel, pensa, vem um 2x2 assim, você vai se sentir confortável, o cara gritando com você, dando... Eu acho que a gente sempre tem que se colocar na situação do outro. Que criança que se sente confortável, tendo um pai, uma mãe, num tamanho, né? Sim. Que diante da criança é o 2x2 lá. Claro que... Acho que não tem, sabe? Claro. Eu ainda aposto na questão do ouvir, sabe? Eu sempre coloquei isso muito em relação ao meu filho. Eu tenho eu ganhei essa confiança dele. Certo. Quando ele erra, ele vem e fala, mãe, fiz merda. Sim, desculpa a expressão, mas é isso. Ele vem ali, sabe, tem personalidade forte, também não poderia ser diferente, né? Filho meu do Jorge, não vai ser... Sim. Amém. Sim. Tem opinião, até porque acompanha a gente, né? O nosso trabalho lá em casa é TV, jornalismo full time. Então ele tem opinião a respeito de política, tem opinião a respeito dos factuais, dos acontecimentos. O Benjamin tem esse posicionamento. Porém, eu sempre fui muito de ouvir. Tá, não, você está triste por quê? Não, qual é o motivo? O que te deixou triste? O que está apertando o seu coração? Não, para aqui, vamos conversar. Ah, isso que você fez, você achou legal? Imagina o seu amigo fazendo isso contigo. Você ia se sentir confortável? Sim. Porque eu acho assim, quando a gente chega lá na fase adulta, posso estar errada, Miguel, até porque a educação não tem uma apostila, né? Não tem uma faculdade, um curso na faculdade que te ensina a ser pai, mãe, filho. A realidade de vida não é a minha. Exatamente. Né? São coisas distintas. Sim. Mas assim, eu trabalhei muito sempre a audição. Sim. Sabe, filho, o que tá acontecendo? Porque o que a gente vê muitos relatos, eu e a Ali, a gente trabalha com muita gente jovem e a gente observa isso. As falas, normalmente, lá que eu não sou psicóloga, mas eu tenho um pouco eu gosto de ouvir, de saber, porque o histórico sempre vem lá da infância. É isso que eu quero dizer, né? O adulto, a formação, o formato do adulto vem lá da infância. Então, por que a gente não olha para essa infância, para essa criança, para a gente não precisar ter que correr atrás do prejuízo lá na frente? Será que não é mais fácil a gente ouvir e entender o sentimento? Lá de trás. Até porque é o seguinte... A família é o começo de tudo. Você consegue driblar os seus sentimentos, você consegue ter entendido... eu tô com ódio do Miguel. Eu tô apaixonada pelo Jorge. Eu tô com ciúmes do... né? A gente consegue ter esse entendimento de sentimentos. Não, né? Agora a criança não. Né? A criança ela não tem esse entendimento. Então por isso que eu acho que é importante. Por que teu coração está doendo? Ou por que você está tendo esse... Certo. E as próprias notícias hoje que você ancora lá e chama no jornal, nos provam que o mundo de hoje também não é aquele de antes, onde acontecia algumas coisas, mas não o que acontece hoje. E dia desses a Alexandra dava uma notícia no jornal lá, as notícias de destaque na redação, e noticiava de um bêbado ordinário aí num lugar na nossa região, que fez uma agressão com mãe, com não sei o que lá, um negócio absurdo. De revoltar, né? Uhum. Então, são momentos onde é preciso divulgar. Tem uns que dizem, não é bom divulgar. Por que estão divulgando isso? É porque dá ibope, porque dá audiência e tal. Mas é porque é a realidade, né? E você é atingida por isso também? Quando faz um relato, você se envolve com isso? Muitos casos, sim. O que eu tento é não me envolver emocionalmente, caso contrário, nem dormiria, né? Eu já sou... Já ia gaguejar ali na notícia, de braba, né? Já seria extrema... Eu acho que mas não tem como ficar insensível, né?
Não tem como, mas é surreal, é tanta coisa absurda. Eu acho que não que as coisas não acontecessem, elas não ganhavam publicidade, né? Eu acho não, que mas não era arroz de festa como era hoje, não. Antigamente, se alguém relasse a mão numa irmã, na mãe, ou numa vizinha e tudo mais, eu lembro que o pai falava assim, respeite as mulheres como tem que respeitar a tua mãe e as tuas irmãs. Ele dizia. A gente sabia até onde ia. Hoje não. É que eu acho que a gente... Você lá não se indigna também? Você claro não faz uns comentáriozinhos claro também? Que eu fico no indignada. final da notícia... O que eu acho assim, Miguel, antigamente a mulher, pela sua submissão, ela era... Muitas vezes a gente tem que ter esse olhar, né? Ela era obrigada a continuar naquela condição, Sim. Né? Pela própria situação dela de vida, né? Pela falta de independência, pela dependência financeira, emocional. Imagina, você responder um marido, né? Minha mãe conta lá da minha avó, enfim... o marido falava e você... Hoje o mundo, o formato... graças a Deus, as mulheres estão conquistando o seu espaço. Claro que poderia estar numa outra proporção, mas eu acho que o que não dá... a gente fala assim, numa posição que nós estamos. Eu sou independente, Alexandra é independente, faz o que... Mas todas as mulheres são independentes? A mãezinha lá, que tem 2, 3 filhos... Mas claro que ela não é. Ela depende do vagabundo que está lá. O cara que até ela levou para dentro de casa, assim, a casa, bate nela e tal. Mas ela precisa. Bota um dinheiro, bota comida. Agora, o que é diferente hoje? É a possibilidade de você pedir ajuda. Eu acho que é diferente. Todo mundo tem um celular. Ah, sim. Pode não ter... Hoje tem recursos. TV e celular, todo mundo tem, Miguel. Você pode não ter o que comer dentro de casa, mas falando você tem a TV nisso, aqui eu vou celular. aproveitar, viu, Luciano, depois você cobre aqui, só para nós ouvir isso aqui, ó. É hora de dizer basta. Chega de tolerar a violência e a opressão contra as mulheres. Chega de aceitar que o medo e a dor sejam constantes. Você não está sozinha. Estamos aqui para te ajudar. Chegou a hora de se libertar do ciclo de violência, de erguer a voz e denunciar. Porque sua vida importa, seus sonhos importam. E nenhuma mulher merece viver com medo. A denúncia é o primeiro passo para a mudança. Não tenha medo de buscar ajuda. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Nós estamos aqui. Não se cale, não se esconda. Ligue, denuncie. Juntas vamos acabar com a violência contra a mulher. Qual é a história dessa campanha aí da KTV? É justamente isso, dar voz às mulheres e mostrar que as mulheres que são agredidas, que se sentem oprimidas, elas não precisam simplesmente chegar lá e ela ir lá pessoalmente, claro que é o ideal, mas ela pode, seja ligar para mim, para Alexandra, para jornalista, para empresária, quem tiver do lado dela, porque a gente colocou aí... Talvez que alguém tenha coragem, né? Que ela não tem... E muitas vezes a autoestima da pessoa é tão baixa que ela não se sente capaz mesmo de procurar. Ela não precisa ir lá na TV fazer isso, claro, ou ir no veículo de comunicação. Aqui eu vi a promotora aqui que apareceu. Isso, a doutora Andréia. Não sei se apareceu aquela mulher lá da guarda municipal, sim, também tem o... Como é que a gente foi Maria buscar da mulheres, Penha. a gente foi buscar mulheres tem delegadas lá também, a delegacia da mulher, né? Isso, exatamente. A privacidade, que é um negócio assim que a mulher antiga, ou quem tem a geração antiga, sempre observou muito isso, de ficar sem se expor e tudo mais, o recato, né? E significa, muitas vezes, o recato apanhar quieta, ou ter um tratamento físico desrespeitoso ou psicológico e tal. Mas hoje já não precisa mais, né? Você teria coragem de chegar e meter a boca em alguém aí, num órgão qualquer, se você tivesse motivo? Se eu fosse agredida certamente. Se eu fosse agredida... E a agressão não precisa nem ser física, né? Eu acho que ia revidar na hora, se por acaso alguém encostasse a mão nela, né? Mas a agressão pode ser de qualquer jeito. Ela pode ser verbal, ela pode ser aqui física. Tem mais, não é física. Exatamente. Exatamente. A financeira, que a gente trata disso também na campanha, de repente ela tem que entregar o salário dela, né? Ela é obrigada a isso. E, enfim, a gente não sabe
o que leva um relacionamento a chegar nesse ponto, né? Você pensa, mas meu Deus, é o salário dela. É que a gente não sabe o contexto, a gente não sabe a história. E assim, ó, a gente tem amigas, tem conhecidas que sofrem algum tipo de... E a gente vê que são pessoas instruídas e que sentem dificuldade de sair daquilo. Então você imagina... O que é uma pessoa sem instrução, uma pessoa que não tem apoio, que não tem uma rede de apoio, que de repente ela não tem ninguém da família, que ela não tem uma amiga, ela de repente ela tem vergonha daquilo que ela passa por anos. Então, o que a gente está fazendo com essa campanha é tentar aproximar, tipo, que alguém seja tocado e mostrar que a gente está perto, que de repente que existem redes de apoio, que existe uma polícia, que existe uma casa-abrigo, que a pessoa de repente no desespero lá, se ela não tiver onde socorrer, que vai lá dar uma mão para ela, para os filhos dela. Agora, o primeiro passo é a mulher se posicionar. Ela precisa se posicionar. O que você acha? Em briga de marido e mulher, não se mete a colher. Isso é um chavão. Significa bem o quê? Ultrapassado, né? Bem ultrapassado. Que vizinho não tem nada que ficar cuidando do que acontece, querer fazer conversa, passar para frente, denunciar e tudo mais, né? Mudou muito isso, né? Com certeza. Graças a Deus. Graças a Deus. Por causa dessas iniciativas, assim. Isso, a gente tem que justamente proporcionar essa rede de apoio. Eu acho que tem que aproximar, né, da mulher, da pessoa que está aí nessa condição. E eu até digo assim, porque não é só mulher. A gente vê crianças em situação assim, a gente vê idosos, né, numa condição pessoas assim. Pessoas doentes aqui. A sociedade corta a volta para não encarar, né? Isso, exatamente. Tem muito disso aí, né? Muito. Então a gente precisa justamente aproximar, mostrar isso. Só que tem que... Assim, ó, Miguel, eu acho que o primeiro passo é importante, assim, a mulher se posicionar. Ela se posicionar. Ela não vai conseguir se posicionar com o agressor, com... Mas é justamente isso. Alexandra, você consegue? Me ajuda? O que eu poderia fazer? Como que eu posso sair dessa? Porque também sabe que esse... não é você meter briga de marido e mulher, você pode meter a colher, não é você querer meter ir lá, viu? Vou apartar, pelo amor de Deus. Você toma uma atitude. A gente não sabe, porque hoje em dia o mundo é muito violento, as pessoas por nada, elas tiram. É você orientar, né? Com certeza acaba. Não vai lá bater na porta do vizinho e falar assim, pare de brigar, pelo amor de Deus. Isso, exatamente. Existem autoridades, existem pessoas competentes que têm o olhar, que estão direcionados para isso e que você pode contribuir disso. Ajudar a pessoa com conhecimento que às vezes você tenha. Aqui nós estamos falando de várias coisas e eu, de propósito, ainda não voltei, mas aqui a política. Tudo isso tem política por detrás, no meio e na frente. Se não tiver homem e mulher bem escolhido no voto, lá no Congresso fazendo as leis, na Assembleia, os governos, da União até o municipal, agora vamos ter eleição municipal, tudo fica mais difícil se resolver, porque tudo que existe hoje no Brasil, no mais das vezes, é excesso de lei. É isso aí. E não são cumpridas e tudo mais. Então, o que com essa conversinha eu quero provocar vocês? Como é que devemos nos comportar frente à eleição que vem daqui a 90 dias? Dentro desse contexto todo aí. Primeira coisa, avaliando o candidato. Pessoas, homens, mulheres, não interessa nome aqui de quem que seja. Tem condição? Vai. Não tem condição? Faz o que com o candidato, Alexandre? Você primeiro. Primeira coisa, eu acho que é pesquisar. Como é que é o seu voto? É assim, pela amizade? É pesquisa. Que no mínimo, né? É você pegar o telefone, conversar com pessoas. Vou votar no fulano porque fulano tá tantos anos na política. Tá, mas o que essa pessoa fez? O que essa pessoa faz? Quem que é essa pessoa? Qual que é a instrução dela? Vou votar no Beltrano porque ele nunca teve, vai ser a primeira vez. Exatamente. Eu acho que não é assim. Qual que é? É abrir a porta, de repente, de casa mesmo para ouvir, então, quem você se interessa, ou porque, não é porque a Eliane pediu, mas quem que é essa pessoa que a Eliane está pedindo voto, porque eu acho que poucas pessoas vão ter acesso ao candidato, mas aos cabos eleitorais, né? Por que o cabo eleitoral quer, né? Simplesmente por quê? Porque vai dar uma vaga para ele, mas espera aí, qual que é a proposta, quem ele é, o que ele fez,
né? Quem a pessoa já foi na vida. E quando você posta uma notícia lá dizendo assim, uma audiência pública que teve sobre qualquer assunto, né? Ninguém aparece. E aí, minha querida, como é que faz? Ou você fica lá nunca tem ninguém nas audiências públicas. Aí vem aquelas imagens e tal. Tá lá o homem e a mulher que quer conversar, mas aqui tudo vazio. A pessoa só se interessa quando o buraco é na frente de casa, Miguel. Senão, as poucas pessoas... Existem pessoas, sim, que têm disposição, que participam de conselhos, né? Que participam de entidades, de associações que são dispostas a construir aí um futuro melhor, participam de planejamento, bairro, né? Lá tem uma associação com 10, 12 nomes, o bairro tem 5 mil pessoas e numa reunião que fazem aparece 15, 20. Exatamente, só quando afeta o asfalto da sua casa. Aí lá vem alguém na TV e diz assim, não é o caso, na rádio, aqui no jornal, não podemos bater no povo. Não dá para criticar o povo, mas eu já acho que em muitos momentos... Cada povo tem o governo que merece. Com certeza, também, né? Com certeza, exatamente. A Laís esteve agora, Laís que trabalha conosco. Laís Laine. Laís Laine, ela esteve em Brasília. E daí, ela foi lá na Câmara dos Deputados, ou seja, nós temos 513, né? 513. Na Câmara dos Deputados. E só tem 387, se eu não me engano, cadeiras. Eu falei, tá, mas como? 387 são 513? O que é? Todo o resto fica em pé? Não, porque eles já preveem que os demais, entendeu? Porque não vai ter mais do que aquilo em cada sessão. Então, será? Vai faltar. Olha só que coisa absurda, né? São exceções quando estão todos presentes. Eu sabia que ela tinha o alto clero, que são os raposões e tal, e o baixo clero, que é esse povo mais sofrido, que consegue uma eleição lá do norte, do nordeste, fica lá sentadinho. Coloca a gravata, coloca o casaco, mas está de bermuda e de chinelo de dedo. Assim que é lá. E aí fica olhando o líder. Se o líder falar lá com o botãozinho verde, é para eles botar no verde. Se o vermelho, diz que tem isso lá. É que assim, ó, Miguel, agora, eu não posso ficar aqui, eu falo assim que eu nunca entro assim nas mídias sociais com a minha opinião, porque eu falo assim que senão eu vou dar, vai criar mais problema. E não dá para ficar discutindo isso, como diz, eu não tenho tempo, me dá preguiça, entendeu, de ter que ficar discutindo algumas coisas assim que... vontade não falta. Não, vontade não falta. Nem falta, e nem assunto. Não falta vontade. Não é agressão porque, na verdade, gratuita. Assim, ó, eu acho que a política no Brasil, ela é levada como um circo, é uma brincadeira, sabe? A gente acompanha aqui a Câmara de Vereadores mesmo, me desculpe, né? Eu não tenho que me desculpar também, porque na verdade eu estou falando como jornalista e como cidadã. Você seguido comenta lá na TV uma coisa ou outra e tal, né? Devido ao que acontece. Você fica falando assim, nem sabem o que falou. Tá, como que o cara um dia vota a favor? Na primeira sessão, vota a favor. E depois, no outro dia, não deu nem 24 horas depois. Mas aí eles dizem assim, que de um dia para o outro eles podem ser convencidos. Sabe? Que isso? Estudou? Foi estudar. Tá no regimento interno. Não que você não possa mudar de opinião, sim. Óbvio, viu? Eu falo assim, que eu não tenho nenhum problema em mudar de opinião, sabe? Sim. Até outro dia eu achava... isso, e hoje... Não, mas porque você foi buscar fundamentações, você foi entender, você foi ouvir outra... Mas assim, ó, cá entre nós, não tem nem tempo, né? O cidadão vota num dia e leva um pau das bases, leva um cacete... E não aguenta a pressão. E não aguenta a pressão. Isso, não sustenta. É borracha fraca. E essa cadeirinha aí também da política, cá entre nós, né? Não sei, tem alguma essência lá que o cara senta na cadeira, ele muda, ele se transforma. E muda de opinião. Antes ele é o todo... é o cara que vai lá, vai trabalhar pelo povo, que vai ajudar. Que isso vai para quem vai votar e não conhece bem. Ingenuidade pensar que o eleito, ao assumir, vai seguir a cartilha que propagava até a eleição. Quando ele entra nas 4 linhas aqui, são 21 pares. Ali na Assembleia são 53, lá no Congresso você falou agora e tal, viu? Ele vai ter que ir perguntar para a turma o que é para fazer, como é que vai funcionar. Se ele apresentar um projeto e não tiver nas graças da maioria dos votantes, aquele projeto dele bacana, bonito, que ele prometeu na campanha, ele foi dar entrevista, veio aqui e falou... Não vai ser nem colocado em discussão. E é um modelo, né? É um modelo. Eu questionei um deputado nosso, eu questionei um deputado nosso, não vou aqui falar nomes, enfim, até porque não é... Não, pode falar, que eu adoro. Não, mas eu não quero. Não quero, até porque o momento é político, eu não quero... Mas eu questionei, ele vai saber que eu... falei assim, tá,
Eu acho que está na hora de renovar, porque você já foi lá 2, 3 vezes. Sim. Quando ele veio me pedir, eu falei assim, então, eu sou bem sincera, eu não vou mentir para você que eu vou votar em você, porque eu não vou votar, porque eu acho que tem... Ele falou assim, Eliane, pois eu vou te explicar o seguinte, eu te digo que... Eu falei, por que você quer ser de novo? Se você... Eu sei que você trabalhou, mas por que não abre portas para outros? Então, eu vou te falar, o primeiro mandato meu foi praticamente inútil. Mas por que inútil? Eu já fiquei, né? Por que inútil? Assim, porque, Eliane, você demora 3, 4 anos para você saber por onde você andar na Assembleia, na Câmara dos Deputados. Porque é o seguinte, você é cerceado o tempo todo, você não é ninguém lá dentro. Você é mais um que está lá, porque tem quem está lá no poder. Os estabelecidos. Exatamente, essa é a palavra. Está estabelecido, está no poder do terreno. Exatamente. Se você é novo que chegou, então, você tem que ir lá pedir pensão. Isso, até você conhecer. Ele falou assim, o segundo eu consegui trabalhar. E agora o terceiro, eu vou trabalhar muito, porque agora eu já conheço os meios. Olha, aquilo me fez refletir. E é verdade. E muito, exatamente. Eu não acho que ele não está mentindo quando ele me falou isso. Não. É verdade. Então, daí, como é que pode um cidadão querer ser deputado, ou vereador agora, ou prefeito, ou governador, escambau, se não sabe nem a porta de entrada, nem a de saída da Câmara, o Alexandre? Não entende nem de leis, o cara diz, olha, eu cheguei na Assembleia, eu não sabia para que lado ia, eu tinha que aprender e tal. Viu? Nós temos que tentar descobrir se hoje os que virão à nossa porta, dizem que vão ser uns 270 nessa eleição e tal. Na eleição passada municipal foram 470. Agora vai ser metade disso, um pouco mais e tal. Se eles têm condição de ser o que querem ser. Você sabe o mínimo. Saber a diferença de legislativo e executivo, né? Nós nem sabemos onde está o nosso título hoje. Tem gente que vai ter que procurar ou que não foi regularizar. Então esse é o drama, na minha opinião, da nossa sociedade. Mas frente a isso, como é que a imprensa pode contribuir? Veja que existem os debates. Nós aqui convidamos. Vocês não são políticas, mas o assunto é também. Mas vem candidato de tudo que é tipo aqui. Mas tem uns que não vêm. Eu não entendo nada de política. Eu quero até deixar claro aqui que eu estou falando a minha opinião. Eliane Mendonça. Mas tem candidato não estou falando pela KTV, não estou falando pela emissora, não é... Eu estou dizendo eu, Eliane. Estou aqui como pessoa física. Tem candidato que é candidato ou candidata que não vem porque tem medo de ser perguntado alguma coisa que não saiba responder. Não sabe responder. Como é que a gente vai fazer? Exatamente. Não existe, né, uma cartilha para político, né? Uma exigência. Não é como um concurso público, né? Que a pessoa vai fazer um teste, vai responder algumas questões para lá então passar de fase no concurso. Depois ela passa nessa fase, ela vai fazer a prova. Que seria ótimo, né? Significa ter fases. Nós teríamos um atentado à democracia. Eles dizem. É o que dizem, Porque aí nós iríamos elitizar e tal, iríamos exigir uma escolaridade mínima aqui e tal, e aí as urnas só iam sair benéficas para quem tem faculdade, mestrado, doutorado, tem dinheiro, tem empresa, tem isso e tal. Então, por isso que tudo continua assim, como está. E já vem há muito tempo isso. Eu não vejo muito avanço nisso. E daí você vê o cara sentar lá, o cara não sabe nem de onde ele caiu. Exatamente. Ele não sabe como é que a pessoa vai desenvolver um projeto de lei? Ele vai ter assessor, ele vai ter jurídico, tudo bem. Mas o que você espera de um líder, né? De um chefe? Ele é o vereador, ele tem seus assessores. Toda profissão precisa ter, ô Miguel, toda profissão precisa ter... Precisa ter alguém com mínimo de conhecimento, de liderança e é o que se exige. Por que seria diferente na política, né? Que não deveria ser, né, diferente. Então nós temos as chamadas, como é que chama, quando é uma coisa contrária da outra no Brasil, né? O Brasil dizem que é um país de um monte de países, de um monte de cultura e tudo mais, né? Então nós temos assim as coisas que se antagonizam entre si. Por exemplo, nós temos hoje milhares de vagas de emprego, a KTV noticia, sai aqui a relaçãozinha e tal, e cadê o pessoal para trabalhar? Não existem Já candidatos. pensaram? Onde é que está a juventude para trabalhar? Gente questiona isso primeiro todos emprego? Os dias. Onde é que foram parar? Onde estão os candidatos, exatamente. Veja a sociedade que nós vivemos hoje com esses desafios todos. Qualquer uma das duas. A KTV vai fazer debate político? Não sei, a gente não definiu ainda. Não definimos ainda como que vai ser a questão da cobertura. A gente normalmente começa a conversar isso depois das convenções. Assim, que daí também está definido. Que daí está definido o quadro também, né? enfim. A gente tem uma tradição. Na última eleição a gente não fez debate.
Até o tempo. Né? Também tem a avaliação do tempo. Isso, né? porque também nós não tínhamos condições nós não tínhamos um lugar que... A logística para todos. Ali para todos. Isso, exatamente. Tem que pensar nisso também. Então, na verdade, tá, beleza. pesa um monte de coisas. Pode ser que sim, pode ser que não. Isso. Próxima pergunta. E se o candidato diz assim, eu não vou para debate nenhum na imprensa, pode avisar. Acontece, né? Acontece. E daí? Acontece. Como é que, o que a gente tem que entender com isso? É um direito do caboclo. Livre democracia. Ele não quer, de repente, se expor, mas não né? é fácil, né? A gente discutir um negócio que eu acho assim, daí, que a resposta quem dá pra isso é a população, Exatamente. entendeu? Assim como a pessoa... existem pessoas que, ele não vai influenciar por, de repente, uma bobagem que ele vai falar. Fato. Mas ele também pode influenciar o fato dele não ter ido, né? O fato dele não ter ido. E como que a população... A gente teve o Ratinho, acho que não foi, né? O Ratinho não... Muitos que não foram. A gente tem... Agora virou, na verdade... Antes todo mundo... O debate brigava, né? Agora brigava por espaço do debate. Agora todo mundo foge do debate. Agora, transparência, ser transparente é uma obrigação do político, né? Aliás, de um modo geral, nas questões públicas, todos nós devemos ser transparentes. Nas privadas e nas particulares é outra conversa, daí, né? Desde que elas não influam na questão pública. Daí não tem mais vida privada, não tem família, não tem nada do ente político, né? Na verdade. Mas a transparência, como é que está? Como é que você pontua? Nós tivemos, até o pessoal não gostou, o Jardim fez um editorial por causa de dados aí. Cascavel tinha a segunda colocação no ranking oficial aí de transparência, e foi para 82, agora nos últimos 4 anos. Tem muita coisa que a imprensa tenta saber e o poder público não quer conversa, Alexandre? Eu acho que o sistema ainda é um pouco burocrático para ter acesso a questões. A gente acaba que com o passar do tempo, de tanto você acessar, você... É igual um telefone novo, né? Você acessa, você se bate ali um pouco. Com o passar do tempo, quanto mais você mexe, você vai entendendo. Vai buscando caminhos, né? Agora, para um cidadão leigo, conseguir ter acesso a isso, eu acho um tanto burocrático, né? Até para achar um portal lá. Eu acho assim, meu pai... Não é que não tenha, né? Mas não. Tem, mas enfim, assim como é difícil entrar no Gov, lá naquele sistema ali, é extremamente chato, burocrático, não é tão simples assim. Se a pessoa... o poder público exige que você mande por escrito a pauta, pergunta para quem, que vai querer saber e tudo mais, daí manda protocolo lá, vai para a imprensa vai para o jurídico vai para a secretaria vai consultar o prefeito E daí a resposta é que a gente não vai se manifestar. Assim. O jornalista xinga do outro lado, fala, meu... Aí a resposta Mas eu acho que isso não impede o trabalho da gente. Quem quer fazer jornalismo faz. Nós lá na KTV, a gente dribla essas dificuldades, de verdade. Claro que nem sempre você consegue alcançar o ângulo, isso. Exatamente. Mas eu acho que você não pode ficar só pautado no que o poder público também te... E quando vem uma denúncia, assim, tá no GAECO, tal coisa lá, Eliane, o Alexandre, ou o negócio foi pro GAECO, assim, assado, sapecado, mas ninguém fala, e não sei o que. Como é que mas se você tem denúncias contra o poder público? Então, mas se a fonte é segura, se você confia na tua fonte, se você checou a informação, a habilidade é do jornalista divulgar ou não. Se você tem confiança, tá tudo certo. Não precisa da fonte... Não tem a fonte oficial, a fonte oficial. Nem citar. A você fonte não precisa, é você. Exatamente. Você assume a informação. E eu aprendi desde cedo que a notícia não deixa de acontecer porque a pessoa não quer falar. Isso daí não é o mínimo. Você vai fazer uma passagem na frente da porta, você vai falar que aqui o cidadão não quis se manifestar, mas a notícia em fato, o fato existe, né? Então, pronto. Hoje eu fiquei sabendo que tem mais uma denúncia encaminhada ao GAECO. Depois eu te conto em off aí, para você saber. E aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que eu sei o que é, tudo direitinho, mas eu preciso checar, preciso confirmar. Aí é que tá. Pode ser que a denúncia seja também de interesse do denunciante. Aí é que se faz o jornalismo, né? Tem que checar. Então, você já cometeu alguma barrigada, que é o que chama no jornalismo? Sabe a que me refiro? Dá uma notícia, nem bem terminou de falar e já vem um desmentido. Não é verdade e tal e tal. Como é que faz? Eu não me recordo, assim, de eu ter
A barrigada, não. O que você tem, assim... Barrigada só foi a do Benjamin. Eu não me recordo, assim, eu sou... agora, assim, não me vem nada. Assim, mas pode acontecer, né? Claro que pode, claro que acontecer. pode. E tem que ver também o que... Esses dias a gente tem uma... A gente noticiou um negócio e realmente de uma informação que nós tínhamos precisa. Nós não tínhamos nada de... E a gente fez a matéria e a gente recebeu de cima para baixo, né? A gente foi surpreendido, né, Ali, com uma publicação dizendo que a nossa notícia não era verdadeira. Alguém repercutiu primeiro já nos dizendo, ligaram que a gente tinha que tirar a notícia. Eu falei, não vou tirar a notícia. Sim. Nós apuramos, a notícia é verdadeira. A gente tem várias fontes na matéria. Não foi feito com a opinião do Miguel e a opinião da Alexandra. São vários. A gente colocou várias pessoas na reportagem relacionada a esse fato. E foi, né? Insistiram que nós deveríamos tirar. Não, normalmente a gente não vai tirar porque atinge interesses, né? Isso, de um modo exatamente. geral, nada não é unilateral. Tem. E o que acontece muito. O pessoal reage, né? O que acontece muito, Miguel, E era verdadeiro, tudo certo. A gente manteve e a gente acionou o quê? O nosso jurídico. Não, eu quero que nesse momento o nosso jurídico tem que... Exatamente. Não, a gente tem o respaldo, aqui tá tudo aqui, a gente tem porque tudo documentado. Porque se eu quero que você tire e você não vai tirar, o meu eu não vou tirar, eu falei, não vou tirar. Eu poderia tirar. Você vai discutir isso. Miguel, eu poderia tirar que encurta caminho. Como diz. Sim, mas não, viu? Porque encurta caminho, eu não vou. Não, mas eu não vou deixar ferir. Uma questão de linha, exatamente, de respeitar o meu trabalho. Eu não venho aqui ditar o teu trabalho como se deve fazer aqui no Preto no Branco. Pode criticar, né? Não, dependendo, a crítica, sai pra rua. A minha opinião é uma coisa, mas eu não venho aqui exigir que você faça. Não, eu não quero que você. Exatamente. Então. Funciona. Você já deu furada no ar? Não? Caminhou alguma coisa? Não lembro também como é que ele falou, tipo, algo que fosse, talvez, que bom, né? Alguma informação que precisa ser corrigida, assim, tipo... Complementada. Mas assim, nada que... Voltando lá naquele esquema, por exemplo, aproveitando o gancho da Ali, do furo, a gente sabe que aqui em Cascavel tem uma sede por isso. A gente tem como linha editorial. Não. A gente já sabe assim, pessoa, por exemplo, fulano de tal... tentar primeiro, né? Que todo mundo... a gente sabendo que a pessoa morreu... Só que, gente, porque a gente tem acesso a outras... Nem a família ainda sabe. Certo. Sabe, não é ético isso, a família ficar sabendo. Né? Bom senso, quantas decisões a gente teve, porque assim, você não pode ser, né, indiferente com o outro. Muitas vezes a família não quer que nem comente, é por uma questão de convicção e tal. Vamos esperar, viu? Uma questão isso não vai agregar. Isso aí, né? A mesma coisa suicídio. Você gosta de noticiar suicídio? Então, claro que não, óbvio. Não faço nada. Mas você viu que suicídio. Essa questão, assim, outro dia nós fomos até, o pessoal do Corpo de Bombeiros foi lá, né? A gente convidou para dar um bate-papo conosco, justamente para a gente começar, para falar, né, a respeito, que é importante não ficar noticiando, óbvio, suicídio, que a pessoa fez isso, aquilo, mas a gente, de repente, reportar e falar que existem meios, né, a gente sempre procura fazer isso na KTV, noticiando que existem meios de você buscar ajuda, né, que você tem... que é a mesma coisa da violência da mulher, né? Centro de valorização da vida né? Que precisaria ser mais divulgado até, na minha opinião. Que a pessoa não está sozinha, que ela pode, sabe, que tem alguém lá que possa dar a mão para ela, porque esse também é o trabalho da comunicação, esse é o nosso trabalho, né, a gente poder dar esse apoio e tornar isso da publicidade. E quando tem que noticiar coisa envolvendo o menor infrator? Meu Deus, hein? Eu já ouvi o Jorjão Guirado falar assim, não mostramos uma foto. Não mostra, não pode mostrar, porque dá processo e dá multa e dá condenação. Certamente dá. E a gurizada tá medonha, né? E muitas vezes você tem a invasão... Nós falamos aqui de pequeno, de filho, mas quem não é muito pequeno não, e quem já nem considera pai nem mãe, muito menos professor, né? Mergulhou na droga, faz parte de uma quadrilha lá, meio que de mulinha para botar droga e tal, né? De repente vira notícia, a polícia prende, e a imprensa mostra. Não pode mostrar. Mas eles sabem que não pode. Eles dizem, tio, vou ter que processar. É isso aí. Não pode. E como é que trabalha isso aí? O que a gente pode fazer é dar a notícia sem expor de maneira alguma o menor, nenhum fato que pode relacionar a família, a imagem que venha identificar,
e falar que é um infrator, né? E que não é crime, é uma medida socioeducativa, tem todos os critérios aí que precisam ser tomados. Muito que bem. eu acho assim que a justiça a gente não adianta, né? Não tem como questionar. Só a justiça. cumpriu. Tem que seguir a linha. O estatuto... A imprensa é o primeiro poder? A gente tem poder. A gente estava só para concluir o raciocínio ali que você estava falando sobre o que a Eliane estava falando, que muitas vezes quando uma fonte, especialmente, né, uma pessoa pública, ela ignora, né, a notícia, ignora a apuração que você tá fazendo, é lá na frente que eles tentam consertar, né? Porque ele pensa assim, eu não vou me manifestar aqui, isso aí, daí depois lá na frente, quando vem o revide, daí ele fala, não é bem assim, né? Então é quando a fonte ignora a importância da imprensa. Eliane, a imprensa é o primeiro poder? Executivo, legislativo, judiciário, imprensa. Sabe eu acho que a né? gente tem um poder grande. Eu acho que as mudanças no Brasil que ocorreram, políticas, por exemplo, aconteceram por meio da imprensa. Né? Porque se a gente não dá publicidade a isso, se a gente não dá força nisso, né? O que seria? Então, eu acho que hoje, por exemplo, as pessoas estão mais informadas. Ou menos desinformadas. Talvez seja essa, eu acho que menos desinformadas. Menos no escuro. Isso, exatamente, em função do nosso trabalho. Mas não que seja querer ser poder mais que executivo, nem que legislativo. Miguel, eu só provoquei assim, porque tem muita gente que diz, né? Miguel, eu vejo assim, por exemplo, lá na KTV, a gente tem o EPC, que é no comando do Jorge. Você sabe, a gente recebe, assim, 300, 400 mensagens por dia. Você não dá conta. Sim. O Jorge, ele tem um poder, assim, às vezes, quando eu vou substituí-lo por algum momento, eu quase fico louca lá. Sim. Eu digo, porque não é fácil você... Claro que você tem que filtrar, porque também tem muita agressão, tem muita bandidagem. As pessoas não têm isso. Mas, assim, ó... às vezes chega a ser, né, o programa assim, nossa, cansativo. Nossa, você... mandam sempre lá pro Jorge, você tem que ser candidato a vereador, candidato a prefeito. Jorge, estou fora disso, não quero saber. Mas você vê assim, que as pessoas têm necessidade, elas são carentes. Não tem informação também, saber não sabe para onde correr. Não saber para onde correr, entendeu? E ela vê ali num programa, quando você abre, por exemplo, que é o perfil do EPC, de você abrir o telefone, né, a mensagem, de você receber, de ser essa ponte, que é quem vai encurtar, sabe? Que manda lá. Então a gente tem... Que a pessoa não sabe, ou às vezes bate cabeça, né? Vai num lugar, vai no outro, vai no outro, não não consegue, lá, pediu desistiu. Trocar a lâmpada e ele não... Tem de tudo, tem gente que tem preguiça e tem gente que já cansou de... E alguém que vai e diz, obrigado, porque pediu uma vez e foi. Exatamente. Tudo isso faz parte, né? Bom, o tempo está ficando curto, eu queria encerrar assim, dizendo para vocês que na eleição agora nós vamos ter gente da imprensa concorrendo. Vocês concordam com isso ou não? Vão apoiar? Não sabe quem? Vai ter gente da imprensa. Quem? Eu não sei quem. Não sabe quem? Também não estou sabendo. Sabe quem. Pois é, então o pessoal da imprensa comunica mal. O pessoal da imprensa tem uma deficiência muito grande. A comunicação do pessoal da imprensa não é boa. E vai ser candidato que é vereador? Candidato a vereador, Eu não vou citar os nomes aqui, mas eu aconselho o pessoal que vai querer ser candidato na imprensa, que pelo menos a imprensa fique sabendo. Não vamos fazer mídia aqui, porque vai dar muita audiência esse programa comigo com a Eliane aqui, então... Eu sempre pergunto para os entrevistados, a última pergunta, viu, Luciano? Você já está dando sinal aí. Vamos aos nomes aí de prefeituráveis. Renato Silva. Não foi combinado essa pergunta, nem nada, mas por que eu não vou fazer? A Eliane vai votar? Eu vou falar o nome de todos. Diga 2, 3 palavras. Eu conheço ele, o Renato, né, um empresário de sucesso na cidade, enfim. Né, a gente, politicamente, eu conheço o empresário Renato. Politicamente, eu não o conheço. Então, como que é? A gente está entrando no momento de buscar informações e conhecimento. Dissemos aqui desde o início. Isso mesmo. Alexandre, Renato Silva. Prefeiturável, tal. Exatamente. Vou citar os outros. Um empresário, imagino que ele tenha bons projetos e deve estar bem assessorado aí. E com apoio, né? Ele tem apoio, vice-prefeito, ele tem apoios aí para tentar fazer, eu acho que um bom projeto para a cidade, Pacheco. plano. Prefeiturável, também. Deputado, né, que tem feito um trabalho. Eu também não... Eu conheço como deputado, ou seja,
né, numa outra condição, porque é de legislador. Prefeito nunca foi. Exatamente, está tentando ser alguma coisa, mas não foi. Isso. Assim, Miguel, eu acho que todos eles, a gente precisa conhecer o projeto. Qual que é o projeto? O que pensa para Cascavel? Porque, assim, no escuro, a gente estaria ficando naquele círculo, agora, sabe? tem um aí que nós conhecemos bastante, Edgar Bueno. Já foi prefeito 3 vezes. Pois é. Se é por causa de ser conhecido. Já tem um currículo grande. Tem gente que diz que o Edgar tem que cuidar dos netos, dos bisnetos e largar tudo. Mas cada um tem uma opinião. É a mesma coisa. Pergunta, Edgar Bueno. Perguntar para ele? Eu pergunto para você, o que você diz dele? Eu também espero ver quais são... Também espero dele, ver o projeto dele. O que ele tem de proposta? Nova para Cascavel, que o Edgar vai fazer, tantas já não vezes, fez, né? O pessoal diz isso muito. Então, não dá para você, né, ficar em Leandro cima Edgar, você conhece não dá para ficar em cima do que foi, o que foi. Já elogiou o Edgar. Até assim como todos, eu acho. Viu? Quem já passou, é inevitável. E aquilo que a gente falou, nem sempre o que é notícia é o que o prefeito gosta. E até porque a Cascavel agora não é a Cascavel. E não é nada pessoal. Apesar de muitas pessoas levarem secretários, levarem para o pessoal, isso é nosso papel, é nosso trabalho. Edgar, então, só diga assim, A, B, C. Eu também conheço os projetos, porque eu digo assim, a Cascavel de hoje não é a Cascavel que ele governou. A gente viu, a cidade mudou, a cidade cresceu, a cidade tem, eu digo assim, outras demandas. Então, seria... Ele tem que convencer que está alinhado com esses novos tempos ou não, né? Exatamente, porque seria irresponsável falar, eu conheço o trabalho dele. Não, a Cascavel que ele governou é diferente da Cascavel de hoje. Henrique Mecabou. Outro prefeiturado. Eu acho que é um jovem que se preparou aí para uma carreira política que ele está tentando começar, né? O lugar dele é o sol. É isso aí. E não é fácil. Não, eu acho que... O Henrique? Cabeça nova, mas também eu não conheço. Conheço o Henrique aí, que todos, mas não sei dele como, sei lá, administrador, como político mesmo, que está batalhando. O que eu ouço falar é que é um bom menino, ponto. Né? Mas vereadora professora Lilian. A Lilian também, apesar dela ter aí um suporte, né, de gente com mais experiência, eu também acho que ela está começando a carreira dela na política, né? E o que eu também quero ver são projetos. Tem gente que diz que ela ia mais fácil na reeleição. Agora para a prefeitura é mais difícil. Mas ela está animada, ela fala aí. E eu acho que para fazer um contraponto aí, né? Também, que nem os outros. E uma mulher, tudo vamos ver. Vai por convencimento. Vamos ver o que... Não tem ninguém bom demais nem ruim demais. Lilian, jamais me convenceria de qualquer coisa. Lilian, opine? Jamais me convenceria de qualquer coisa. Quem mais que eu esqueci? Fernando Mantovani. Fernando Mantovani. Estudou comigo, fizemos direito junto. Quando a gente fez direito. Tá animado também. Tá animado, tá empolgado. Eu acho que ele vai fazer um barulho aí. Tá fazendo já, né? Vai fazer mais. Ele gosta também, né? O Brugneroto, que agora apareceu aí, no Agir. Lembra do Brugneroto? Sim. Vereador, advogado, sim, um estudioso de política contemporânea. Esse aí, se for valer compêndios e definições e evoluções mundiais, da nova, da moderna, a política está eleito já, porque ele domina isso. Teve agora recentemente na Europa fazendo um estágio de doutorado, de aprofundamento na questão pública. Voltou de lá afiadíssimo. Mas tem que combinar com o povo. Isso mesmo. E para encerrar, o Coronel Lee. Aliás, eu troquei. O Coronel Lee é do Agir, né? Foi ex-deputado e tal. E o Brugneroto é do PSOL, colegado com outro partido aí. Do Laércio, né? Do Laércio. Laércio e do Toninho Frenteiro. Rede de Sustentabilidade. Isso. E o Coronel Lee? Eu não tenho... Viu só como é que é o negócio? Viu só? E as nossas entrevistadas são do meio da imprensa. Ele já então, foi, né? O que acontece? Quem tem que buscar o apoio popular, que é questão de eleição do voto, tem que se preocupar em transmitir
o que fez, o porquê que está. Não pode chegar de última hora, querer ser, ou por alguma outra razão meio complicada aí. Tem que ter café no Bullis. Tem que ter Eu preparo. digo que tem que ter densidade eleitoral para chegar e dizer, ó, fiz isso, não fiz aquilo. Ou então alguém dizer, ó, o Lucianinho lá já fez isso e tal e tal. E assim que caminha a humanidade. Mais alguma coisa? Acho que não. Que as pessoas sejam conscientes, né, Miguel? A gente tem que mudar isso, essa forma de pensar, de... Você falava agora há pouco para Alexandre, você vota como que é, pelo seu amigo, pelo... Não, é claro que a gente também vota por isso. Mas não só porque você é meu amigo. Se você é meu amigo e tem uma boa proposta que vai ao encontro, né, do que eu espero, é óbvio, não Senão é porque você vai chegar para o amigo e dizer, amigo, pega a tua trouxinha e volta para a escola. Vai estudar, vai aprender. Sabe? Eu sou bem transparente nisso. Olha, eu não conte comigo na sua caminhada, não tenho nada contra o que você pensa, mas vai, né, contra o que eu penso. Tem muito homem, muita mulher que nem sabe por que quer ser candidato. Procura a linha do pensamento. Nem sabe direito. Às vezes alguém fala, não, vai, porque você consegue, você tem dinheiro, tem isso. Então, se os valores estão alinhados com o seu, se o passado da pessoa, o que ela fez, se teve algum problema, enfim. Isso. Obrigado, Alexandre. A questão é que a política é que nos gere, né? Em obrigado, tudo. Eliane, pela presença aqui. Obrigada a você. Deixamos de lado muitos assuntos, porque o Padaria faz podcast de 4 horas. Eu queria estar aqui falando do Benjamin, entendeu? Não, que é meu assunto preferido. Nós falamos um pouquinho dele. Só que aqui é um pouquinho diferente também, né? Miguel. Quero agradecer a presença de vocês. A gente que agradece o carinho de sempre. Nós temos trazido aqui, nas páginas nossas aqui também, notícias da comunicação, da imprensa. Um que sai daqui, que vai para lá, uma programação que vem, a gente põe de todo mundo que pode aqui. Porque precisa valorizar também a nossa... Sim, nossa área, né? Claro que vocês não vão ficar falando da Tarobá e o Popil não vai deixar ficar falando da KTV e assim mas seria diferente. Lá, sabia que é uma categoria... Já pensou se os jornalistas fossem como os professores? Que alegria, né? Se eles fossem mas podia unidos, mais, né? Gente, unidos. Ter... Cascavel não, infelizmente aqui em Cascavel Podia ter mais uma aberturazinha nesse sentido aí. E daqui a pouco vem a ordem lá do chefão e fala, tá queimado, não fala nada, não. E aí não fala. E nós não tem nada mais falar. Lá na KTV o espaço é democrático, viu? De um modo geral, isso funciona e são exceções que tem a regra, que é muito bom. Um dia a regra muda. Obrigado pela presença, Obrigada. A vocês que estiveram aqui no nosso podcast Batendo Guizo, ao Luciano ali do outro lado, ao Leozinho. Até a próxima. Tchau.